Nós saudamos a todos que participam deste culto com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar clamando ao Senhor pelas nossas vidas, fazendo o nosso clamor pelo poder do sangue de Jesus. Convidamos a todos aqui de pé, façamos esta oração. Nós oramos clamando pelo poder do sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, pedindo perdão de nossas faltas, de tudo aquilo que pode não ter agradado ao Senhor. Lava, purifica, dá-nos a comunhão que nós precisamos para que tenhamos a edificação e o proveito espiritual neste culto. Clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos cantando um louvor de clamor. Podem estar à vontade, assentarem se desejarem. Louvado seja o nome do Senhor. Aperfeiçoamos o nosso clamor com o louvor e neste momento daremos início à nossa palavra doutrinária, que diz respeito o título é As 70 Semanas de Daniel, que fala acerca do tempo da volta do Senhor Jesus. Convidamos a todos que leiam conosco no livro do profeta Daniel, capítulo 9, a partir do verso 24, é um texto um pouco longo, mas muito necessário. A palavra pode ser acompanhada na tela e diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Pedimos ao Senhor que abençoe a palavra que será ministrada e também a edificação de todos que vão participar dela. Palavra do profeta Daniel. O profeta Daniel estava no cativeiro da Babilônia. Ou seja, Israel, num determinado tempo, transgrediu contra Deus, depois de avisado várias vezes pelos profetas. Os reis não ouviram, também o povo juntamente com os reis, se desviaram do Senhor e foram levados para o cativeiro da Babilônia.
isso aconteceu em 3 partes, chamada a primeira deportação, segunda e terceira, 3 levas. Na primeira leva foi levado Daniel. Começou a contagem do cativeiro. E Daniel, profeta, ele chegou com seus 3 companheiros com cerca de 16 anos de idade, com um comportamento exemplar, foi muito bem educado pelos seus mestres na palavra e no conhecimento das demais coisas. Depois de muito tempo, passado muito tempo, ele, lendo o profeta Jeremias, entendeu que o cativeiro no qual ele estava na Babilônia iria durar 70 anos. Apesar de as profecias do profeta Jeremias estarem assim muito claras, ele foi aos pés do Senhor, se consagrou e foi aos pés do Senhor para saber se confirmava esse entendimento que ele teve. O Senhor enviou o anjo Gabriel, que é aquele anjo que traz as revelações e dá também as interpretações das revelações. Fez isso com Daniel várias vezes. E disse que ele veio em razão da sua súplica, da oração maravilhosa que ele fez, que está descrito aqui no mesmo capítulo. E tomou o que Daniel conhecia, ou seja, conhecia segundo a palavra de Deus. Ele, lendo o profeta Jeremias, tomou ciência de que o cativeiro ia durar 70 anos, o Senhor confirmou que era isso mesmo. E a partir do que ele conhecia, revelou a ele o que ele não conhecia. As revelações partem do conhecido segundo a palavra de Deus em direção ao desconhecido, em relação ao futuro. É claro que o que queremos dizer com isso? Quanto mais nos consagramos ao Senhor, em melhores condições estamos de receber as revelações do Senhor. E o anjo Gabriel disse a Daniel que estava confirmado, com 70 anos, estava chegando ao final agora. Daniel já com cerca aí de 86 anos, por aí. E disse que a partir de um determinado momento, que vamos dizer logo em seguida, seriam contadas 70 semanas de anos. 70 anos durou o cativeiro. Agora o Senhor disse a ele que 70 semanas de anos estavam determinadas sobre o seu povo. Essa linguagem das 70 semanas é descrita na Bíblia. Inclusive em Levítico tem um texto que fala a respeito de, quando fala do ano do jubileu, fala das 70 semanas de anos. É uma linguagem usada na palavra de Deus. No original, 70 semanas de anos, que corresponde a 490 anos. Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos dar um início mostrando aqui o plano de Deus através dos séculos, o conhecido mapa da figueira. Nós estamos usando este mapa que está aqui por causa dos 7 anos finais que estão aqui. Aqui está uma figueira representando Israel, aqui embaixo uma videira representando a igreja. Cada bola dessa representa 1000 anos, inclusive esta. Então se observa que de Adão a Abraão 2000 anos, de Abraão a Jesus 2000 anos, de Jesus até o arrebatamento 2000 anos, em números arredondados. Do dia e hora ninguém sabe. E de Adão a Abraão, as raízes da figueira, que representa Israel. De Abraão a Jesus, a figueira cheia de folhas e frutos. Jesus vem, a figueira seca, isso é a aula de Israel. Israel sai do plano profético de Deus e a igreja, que é a videira, entra no plano profético de Deus. Antes do arrebatamento tem os sinais, a figueira brota e depois vem o arrebatamento. Depois do arrebatamento são contados 7 anos, nós vamos falar sobre isso. Então, dando prosseguimento, vou pedir para colocar o próximo slide que fala, aqui está, Daniel estava no cativeiro da Babilônia, a partir dele 490 anos, até o fim de tudo, até o fim do Velho Testamento. O próximo.
Daniel não sabia que haveria Novo Testamento, porque ainda não tinha sido revelado. Algumas vezes Daniel quis saber mais, mas o Senhor disse que essas palavras estavam seladas porque não tinha como explicar tanta coisa a Daniel neste momento. Pode passar o próximo. Então, o que o anjo Gabriel falou com Daniel? O que estaria dentro das 70 semanas? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. O que faltou? Nada. É até o fim, até a vinda de Jesus para reinar. Repetindo, nós estamos falando dentro do Velho Testamento. A revelação foi dada a Daniel a respeito. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e a tua santa cidade, Jerusalém. Não está falando de Novo Testamento aqui. Aqui estamos falando somente de Israel e Velho Testamento. Então, até o fim de tudo, até Jesus vir para reinar, as 70 semanas falam disso. Mas vamos prosseguir. Próximo slide. Cumprimento pleno e cabal da profecia, expiação do pecado, julgamento, estabelecimento do reino de Deus. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas de anos e 62 semanas de anos. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, olha só, já vamos dar a interpretação direta. Desde a ordem, a saída da ordem para edificar Jerusalém, para voltar do cativeiro, 7 semanas de anos, 49 anos, para edificar Jerusalém. E da edificação de Jerusalém, depois desses 49 anos, ou das 7 semanas, mais 62 semanas com a vinda do Messias. Aí o Messias vem. Até o príncipe, o Messias, o príncipe. Agora eu vou colocar um quadro aqui para colocar esses tempos aqui, para facilitar o entendimento. Aqui está a cronologia, o tempo. Aqui, vamos ver primeiro a semana de anos, aqui embaixo está a correspondente nos anos normais. Semanas de anos, tempo. Desde a ordem da saída para retorno do cativeiro. Vou abrir um parênteses para falar desta ordem. Esta ordem para a saída do cativeiro foi dada pelo rei Ciro, rei do Império Medo-Persa, que venceu o Império Babilônico. No cativeiro, não tinha ninguém capaz de levar Israel de volta para Jerusalém. Nem o sacerdote, nem um príncipe, ninguém tinha voz. Nem nenhum oficial do reino tinha voz para trazer tirar Israel do cativeiro e levá-lo de volta a Jerusalém para reconstruir, porque Jerusalém foi destruída. Então Deus usou a maior autoridade do mundo, porque Ciro era um rei universal, era o rei do mundo inteiro. Deus usou esta autoridade, a maior autoridade, para tirar Israel do cativeiro. Esse decreto de Ciro está no último capítulo do 2º livro das Crônicas e também está no 1º capítulo do livro de Esdras. No livro do profeta Isaías, o Senhor chama Ciro de meu ungido e chama Ciro também de meu pastor. Por que chamou Ciro de meu ungido? Porque ele haveria de fazer tudo aquilo que Deus mandou. O ungido é aquele que faz a vontade do Senhor. E chamou de meu pastor porque o pastor é que leva o rebanho a pastos verdejantes. E para Israel, o pasto mais verdejante que tinha era Jerusalém. Então foi ele que abriu as portas para que Israel voltasse do cativeiro e fosse para Jerusalém. Então falamos aqui, fechando parênteses, a ordem de Ciro. A ordem de Ciro começa a contagem das 70 semanas de ano, 70 semanas proféticas. Ordem de Ciro, tempo zero.
até a reconstrução de Jerusalém. Isso envolve Jerusalém, a cidade, o templo. Está dentro de um contexto, não é unicamente o templo. O templo foi construído com 20 anos, mas as outras coisas referentes à cidade. 49 anos. Ou, desculpe, 7 semanas de anos. Aqui embaixo, em amarelo, está acumulado. 0 acumulado 7. Depois, mais 62 semanas, a vinda do Messias. Acumulado 69 semanas. Falta uma semana só. Mas o que aconteceu? Jesus, homem, veio, que era o Messias, para Israel. Só que a palavra de Deus mostra 2 perfis do Messias diferentes. Um deles, que é o que Israel entende e só enxerga esse, é o Messias rei. Eles queriam um rei, a referência deste Messias é o rei Davi, um rei como Davi, com roupas reais, fortemente armado, com um exército do lado para tomar o governo de quem estivesse governando, no caso seria o Império Romano. Tomar o governo do Império Romano, devolver para Israel e, em seguida, depois dos inimigos vencidos, restabelecer a vida espiritual e estabelecer o reino de Deus. Era isso que Israel esperava. Quando eles olharam, eles viram um homem simples montado num jumentinho e não aceitaram aquele que não conferia com seu entendimento do Messias. Rejeitaram a Jesus como o Messias, e ele é o Messias, e Deus então rejeitou Israel. Aqui está o ponto importante. Quando Deus rejeitou Israel, ele abriu um tempo novo, um tempo que nunca se falou dele, para a salvação do restante da humanidade, ou dos gentios. Então o que Deus fez? Paralisou o tempo de Israel, introduziu a nova aliança com toda a humanidade, aqueles que haveriam de crer, e o tempo de Israel ficou paralisado. A última semana não contou, ficou paralisada. Então a palavra diz que o Messias, viria o Messias e seria tirado, porque Jesus veio, morreu, ressuscitou e foi para o Pai. Israel, então, Israel saiu do plano profético de Deus e a igreja entrou no plano profético de Deus. Enquanto a igreja está no plano profético de Deus, o tempo de Israel está paralisado e não conta. Então essa última semana aqui de anos, que corresponde a 7 anos, só será contada depois que acabar o Novo Testamento. O Novo Testamento, que é a nova aliança, iniciou com o sacrifício do Senhor Jesus e vai findar com o arrebatamento da igreja. O Senhor introduziu um tempo, iniciou e vai fechar. Quando esse tempo fechar, os 7 anos que foram paralisados vão contar. Vou mostrar isso num gráfico agora. A segunda etapa. Depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Falamos a respeito disso. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Pode passar? Como Daniel viu a profecia? Daniel só vê Velho Testamento. Ele não vê. Israel não vê Novo Testamento, nem entende o Novo Testamento. Daniel viu a profecia sim. E como aconteceu? Próxima tela. O tempo, essas 7 semanas foram paralisadas, entrou o Novo Testamento, quando houver o arrebatamento, os 7 anos que estavam lá são contados após o arrebatamento. Vou dar um tempinho para os irmãos absorverem isso, vou repetir até. Daniel viu assim: vinda do Messias. Esse tempo de 7 anos é da grande tribulação. Após a grande tribulação, Jesus vence os inimigos de Israel e estabelece o milênio, o reino de Deus estabelecido aqui. Então Daniel, a profecia foi apresentada para ele, que estava no Velho Testamento, para o seu povo de Israel, para a sua santa cidade de Jerusalém, desta forma. Como de fato aconteceu? Jesus parou, quando ele veio, parou o tempo para Israel aqui, introduziu o Novo Testamento e o tempo ficou paralisado para Israel.
quando a igreja for arrebatada, o tempo que ia contar aqui vai ser contado após o arrebatamento da igreja. Observem que esses 7 anos é Velho Testamento. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos prosseguir? Terceira etapa. A terceira etapa cai dentro da última semana de anos, ou nos últimos 7 anos. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, essa última semana de anos. Ele quem? O príncipe que vem, que é o anticristo. Lembrando que anticristo não é contra Cristo, é no lugar de Cristo. Ele não vai dizer que não existe o Cristo, ele vai dizer eu sou o Cristo. E vai enganar muitos. Israel, por sinal, será enganado. Vai fazer um acordo com ele por 7 anos, entendendo que ele é o Messias, porque ele vem realizando obras maravilhosas, extraordinárias. O mundo todo vai aplaudir pela grandeza do reino dele. E na metade da semana, observação, 7 anos, metade da semana, 3 anos e meio. Então, nos primeiros 3 anos e meio, o que vai acontecer? Ele faz um acordo com Israel, devolve as terras de Israel, devolve o lugar do templo que está na mão dos muçulmanos. No lugar do templo tem construído uma mesquita muçulmana, vai devolver para Israel. Israel reconstrói o templo, o altar dos holocaustos, volta ao sacerdócio levítico, voltam os sacrifícios de animais, volta a lei de Moisés, todo o Velho Testamento é reconstituído. E nesses 3 anos e meio, Israel, que está espalhado pelo mundo, vem regressando para a terra de Israel. Ele vai devolver tudo. Ele tem motivo para devolver as terras a Israel? Eu vou dizer um parecer meu. Israel hoje está invisível, espalhado pelas nações. Ao fazer o acordo, ele vai fazer com que Israel fique visível. Ou seja, Israel, mediante o acordo com o príncipe, que eles acreditam ser o Messias, eles começam a sair das nações e voltam para a terra de Israel e ficam visíveis. Na hora que isso acontecer, diz a palavra que vai acontecer na metade da semana, o anticristo entra no templo, assenta no trono de Deus, como diz a palavra, sacrifica um animal imundo no altar dos holocaustos e estabelece aquilo que Jesus disse com relação à abominação desoladora. Quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Nós estamos entendendo agora. Então, na metade da semana, o anticristo, e daí por diante, Israel, evidentemente, vai entender que ele não é o Messias. Então, o anticristo mostra a sua face de iniquidade e guerra contra Israel até o final. No final de tudo, o príncipe, o Messias, vem. Vamos fechar falando disso. Pode passar mais uma tela. Pode passar aqui. Voltando aqui, então aqui está. A igreja é arrebatada, voltam a contar os 7 anos que foram paralisados, 7 anos contam, 3 anos e meio, paz e prosperidade para Israel. Na metade da semana, o anticristo executa a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. Aliás, essa abominação desoladora aconteceu no passado e é profético para os dias do fim. O anticristo então vai fazer a mesma coisa. Daqui por diante, guerra sobre Israel até o fim. Lembrança, hein? Metade de uma semana, 3 anos e meio. 1260 dias, 3 anos e meio. 42 meses, 3 anos e meio. Um tempo, tempos, e metade de um tempo, 3 anos e meio. Tudo se refere algumas vezes antes, outras vezes depois. Então aqui, no final de tudo, o anticristo junta as nações do mundo para fazer guerra contra Israel. Israel não tem defesa. Só resta uma solução para Israel. O Messias
que eles esperam, para eles o Messias não veio, eles estão esperando o Messias vem. Quando eles olham para o Messias, é Jesus a quem eles crucificaram. Cada casa de Israel vai chorar como quem chora por um filho único. Cada um na sua casa, cada um no seu canto, como quem chora por um filho unigênito. Então Jesus vai fazer a batalha com intervenções celestiais, como nos tempos de Josafá. Nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai quietos e vede o livramento do Senhor. O Senhor vai pelejar em favor do povo de Israel, vai vencer todos os inimigos e vai estabelecer o milênio. Ressalvamos que tem muita informação nesse meio daquilo que falamos, mas estamos falando que é suficiente para nós neste momento desta palavra. O Messias vem, vence os inimigos de Israel e estabelece o milênio. Com o rei no milênio estarão o Israel fiel e a igreja fiel, e reinarão com o rei Jesus por 1000 anos. Meus irmãos, fundamental essa palavra das 70 semanas, fundamenta a questão do arrebatamento antes da grande tribulação. Quem acompanhou a palavra observou que a igreja precisa ser tirada da terra para voltar a contar o tempo para Israel. Então, a igreja não passa pela grande tribulação, que a grande tribulação é um juízo. Israel vai ser provado nesse juízo. E a palavra diz com relação à igreja que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós que estamos em Cristo Jesus, que pertencemos à igreja fiel, não seremos condenados. Já estamos justificados pelo poder do sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar observando as profecias em relação à volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Está encerrada esta palavra, iremos ainda cantar um louvor para a edificação das nossas vidas.
Louvado seja o nome do Senhor, glorificamos o nome do Senhor por estas informações tão valiosas para a nossa vida, para a igreja que espera o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus para a igreja. E neste momento nós vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor, peça uma bênção ao Senhor, ao seu coração, não somente em relação à palavra, que é muito importante para nos posicionar no tempo que estamos vivendo, mas também coloque a sua vida, peça uma bênção ao seu coração neste momento. Nosso Deus, queremos te bendizer, te glorificar por estes momentos na tua presença, pelo culto desta noite, pela palavra que fala da maior profecia para a igreja, que é a volta do Senhor Jesus, na qual nós esperamos. Aceita a nossa adoração, abençoe todos aqueles que acompanharam conosco, edifica os seus corações. Pedimos ao teu Espírito Santo que complete e elucide as palavras que foram transmitidas e despeça-nos agora na tua presença. Em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam convosco agora e para sempre. Amém. Os pequenos avisos. Quem estiver no exterior e precisar de alguma assistência, oração ou esclarecimento, basta copiar com a sua câmera o QR Code que está na tela. Tem um número de telefone também. Quem participou deste culto, teve alguma experiência neste culto, pedimos que envie para nós usando o QR Code. Se for em outro culto, pode também enviar para nós. Só faça referência a este culto. E por final, quem estiver no Brasil, use o QR Code que está na tela e o número também, o 0800, que também aí está. Assim nos despedimos de todos os irmãos, de todos que participaram conosco, com a paz do Senhor Jesus. Amém.